Chama a galera que eu quero dar um estudo com vocês aqui bem rapidinho hoje. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está em Lucas, capítulo 8. Então abre a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler dois trechos desse texto, dessa história de Jesus. Lucas, capítulo 8, versículo 41. Meu som tá bom aí, Moisés? Pegando aqui. Lucas, capítulo 8, versículo 41. Vamos começar do 40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos os esperavam. Um ambiente gostoso, de alegria. Todo mundo estava esperando Jesus. Jesus chegou. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa. Porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então imagina a cena. Jesus chega, uma multidão o persegue, o segue, e com muita alegria, uma expectativa em receber Jesus. O ambiente ali era bom. Alguém entra, atravessa todo mundo, se põe aos pés de Jesus e passa a implorar para Jesus. E aí essa palavra implorar passa até a ter uma conotação um pouco mais incisiva, que é, para alguns, importunar, né? Não é importunar, é implorar. Mas para alguns o implorar parece importunar. E a gente vai entender isso quando a gente vai ler o versículo 49, que diz: Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Cara, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Sua filha morreu, vaza. Agora eu queria ler com vocês Romanos 12. Romanos 12. Esse texto é um texto lindíssimo das Escrituras. Vou ler a partir do 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que alegram. Chorem com os que choram. Queria que você sublinhasse isso na sua Bíblia. Alegrem-se com quem se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Também faça uma breve sublinhagem aí, se é que eu posso dizer assim. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu gosto muito desse versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
Esse é o versículo de quem escolhe as armas. Eu escolho as armas com quais eu vou lutar. E isso é muito importante. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe nossos irmãos em casa e que nós possamos sair daqui com esse ensino da Tua palavra dentro dos nossos corações. E que o Senhor possa nos ajudar a praticá-lo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que você já fez essa pergunta, ou não é nenhuma pergunta, na realidade é um comentário que a gente faz dia a dia, todo dia. Eu já fiz isso várias vezes. Como pastor, né? Corro esse risco de fazer esse tipo de comentário. Que comentário que é esse? Por exemplo, alguém está vivendo uma situação difícil em casa, ou está vivendo um desemprego, ou está vivendo um luto, qualquer que for a situação. Normalmente a gente diz assim, olha, se fosse você, eu faria isso, isso, isso. Se eu fosse você, o que eu faria no seu lugar? Bom, eu faria tal e tal coisa. No seu lugar, eu faria tal e tal coisa. Por que a gente fala isso? Ou a gente até pergunta para alguém. Então, eu estou vivendo uma dificuldade e pergunto para você, o que você faria no meu lugar? Quais atitudes você tomaria no meu lugar? Porque para todos nós, a realidade se impõe. Um dia, alguma realidade vai se impor sobre nós. Seja qual ela for. Morte, desemprego, doença, traição, calúnia. São realidades que se mostram para nós, se impõem nas nossas vidas e a gente precisa tomar alguma atitude. E essa pergunta, o que você faria no meu lugar, é uma pergunta retórica, porque não dá para saber. A gente só sabe e só vai dar as diretrizes dessa realidade que se impõe na nossa vida quando a gente estiver passando por ela. O mundo evangélico tem uma frase, uma pergunta, que é muito conhecida da gente, que é assim, no seu lugar, o que faria Jesus? Jesus sabe o que ele faria. Você sabe o que você faria? Então, quando a realidade se impôs sobre Jesus, Jesus fez o que tinha que ser feito. Mais do que isso, ele ensinou e mostrou como deveria ser feito. Então, Jesus não tem medo da realidade que se impõe. E as realidades se impõem. Depois dessa crise toda que a gente está vivendo, algumas realidades estão sendo colocadas à prova. Elas estão sendo impostas para nós. E aí a gente tem que começar a perceber quais são os conjuntos de valores. Que tipo de valor a gente tem de vida. E aí, que tipo de escolhas a gente faz dependendo dos valores que a gente escolhe para a gente. Então, você pode, no decorrer da sua vida, juntar vários valores, vários princípios que vão reger a sua vida. Olha, eu penso assim, eu aprendi assim, a Bíblia me ensinou isso, a vida me ensinou isso. Eu tive um diretor que trabalhou comigo quando eu era lá, eu tive um professor. Aí você vai juntando todos os valores que você vai aprendendo, e isso vai montar o conjunto de valores pelos quais você acredita. Ok? E é a partir desses valores que você vai encarar a realidade que vai se impor sobre você. Então hoje a gente tem uma realidade e nós temos um conjunto de valores. Nós que somos cristãos, a gente tem valores e princípios que são ensinados pela palavra de Deus, por Jesus e pelo seu evangelho. Então isso mostra pra gente que esses valores que nós temos, e todo mundo que tem um conjunto de valores, tem uma percepção que é a seguinte: os meus valores são os melhores. Então eu acredito que o que eu acredito é melhor porque eu cheguei a essa conclusão de que é melhor. Então, diante dessa realidade, ou de realidades que se impõem sobre nós, e se impõem, porque não tem como fugir delas, elas vêm, é como uma morte na família, é como um desemprego, a realidade veio e se impôs, pum, veio forte, com força.
partir disso, eu tenho que acionar ou acessar os meus conjuntos de valores. E aí eu começo a perceber que os meus valores são bons. Eu começo a perceber que se eu continuar dentro aqui do que eu acredito, isso vai ser legal para a minha vida. E eu sei quem faz a minha cabeça. Então, se eu tenho esse conjunto de valores, se eu acreditei, e eu tenho certeza de que quem faz a minha cabeça, ou quem fez a minha cabeça, para eu chegar até esse conjunto de valores é legal, eu estou fechado, estou legal, tá, vou encarar toda e qualquer realidade que se impor sobre mim. Ok. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque tem uma hora que a gente pode dar uma quebra nesses valores. Porque não é o que eu sei, é a atitude que eu tomo. O que faz a diferença na hora da realidade, quando ela se impõe, não é o que eu sei. É a maneira como eu vou agir diante dessa realidade imposta sobre a minha vida. Dito isso, o que eu percebo é uma situação catastrófica, principalmente no meio nosso evangélico. E não só no meio evangélico, porque esse meio evangélico é um pedaço do que é a sociedade. E hoje eu estava lendo um artigo no jornal, a autora do artigo é a Madeleine Lasco. E ela me lembrou um episódio que aconteceu um tempo atrás, precisamente há 20 anos atrás, ou quase 20 anos atrás, que foi a final da Copa João Avelange, que era chamava assim, mas era na verdade o Campeonato Brasileiro. A Copa João Avelange, ela teve muita polêmica e tal, mas foi para a final 2 times, o Vasco e o São Caetano. O São Caetano, um time pequeno, que começou a fazer sucesso e tal, e foi ganhando de todo mundo e chegou na final ali de 2000, junto com o Vasco. O primeiro jogo foi 1-1 ou 2-2, eu não me lembro, depois você faz uma pesquisa aí. Também não interessa quanto foi, mas foi empate. E o segundo jogo, e aí foi lá em São Caetano, sei lá, foi na casa do São Caetano. O segundo jogo foi no estádio do Vasco, São Januário. E esse jogo ficou marcado porque é o seguinte, o alambrado cedeu na hora do jogo, no meio do jogo. Um monte de gente veio, tinha muita gente, tinha excesso de pessoas no estádio, final, tal, todo mundo ali, o Vasco favorito para ganhar o título, né? E aí o alambrado cedeu porque aconteceu alguma coisa em cima na arquibancada e todo mundo veio descendo. Foi uma avalanche de gente e quem estava aqui embaixo acabou sendo pressionada pelo alambrado e o alambrado cedeu e houve um monte de confusão ali, e um atropelando o outro e muita gente ferida e machucada. A conta de quem organizou ali, quem estava no local, eram mais ou menos 160 pessoas que foram hospitalizadas, algumas em estado grave. No primeiro momento, o presidente lá, que era o Eurico Miranda, ele foi perguntado pelos repórteres, né? Ô, doutor, senhor presidente, vai ter jogo? Vai continuar o jogo? Como é que vai ser? Tá? Então, no meio daquele tumulto todo, ainda tinha repórter perguntando, e aí, vai ter jogo? Vai rolar esse jogo? Vai continuar? E aí o presidente Eurico disse assim, não, primeiro nós estamos preocupados primeiro com as vítimas. O futebol, ele não é o mais importante nesse momento. O importante nesse momento é a gente ajudar as vítimas e aquelas pessoas que foram pisoteadas e estão em estado ruim. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Vamos primeiro, a prioridade são as pessoas. Ok. E aí a coisa começou aí e tal, aquela pressão toda. E aí eu acho que, eu não me lembro exatamente, mas eu depois, vendo alguns vídeos, eu acho que a direção do Vasco ali começou a perceber que era possível levar todo mundo para o hospital e continuar o jogo. E aí o que aconteceu? O presidente do Vasco começou a empurrar os doentes e aqueles que estavam ali, soca todo mundo nas ambulâncias, nós vamos continuar o jogo. Vamos embora, vamos continuar o jogo.
Não acabou não, vamos embora, vai acabar, vamos ser campeão hoje. E aí, esse movimento do presidente de continuar o jogo começou a ter voz e eco na torcida. E a torcida, que obviamente, quem estava lá e não estava pisoteado ou que não estava enfermo, começou, vamos ganhar, vamos continuar o jogo. Vamos continuar, vamos continuar, vamos. Aí, o que aconteceu? Socou todo mundo nas ambulâncias, tirou, vamos começar o jogo de novo. E é bizarro, porque na hora que começa o jogo, você vê os caras saindo de maca assim, ó, vítimas do pisoteamento, nas laterais ainda saindo e sendo atendidas. E o jogo recomeçou. O garotinho, que era o governador do Rio naquela época, falou, ó, para, não vai ter mais jogo. Aí foi aquele auê, briga, vai ter, não vai, governador, você é isso, sua mãe não é homem, tal, todas essas coisas, um xingando o outro. E aí não teve jogo naquele dia, por um decreto do governador, senão o jogo ia rolar. E aí o Eurico pegou o time dele, estava 0-0 ainda o jogo, falou, gente, vamos fazer o seguinte, bora pegar essa taça. Aí pegaram a taça e fizeram uma volta olímpica no estádio, comemorando o título, né? É isso aí. Aí eu fico pensando, e se eu sei que você é inteligente, você já está entendendo onde eu vou chegar, eu fico pensando assim, o que quebra os valores? O que quebrou o primeiro instinto do presidente lá de dizer assim, gente, primeiro nós vamos atender o pessoal aqui que está aqui. Por que mudou? Por que mudou? Por quê? Não era atender? Vamos atender primeiro. Depois nós resolve jogo, remarca. Vamos dividir o título, sem problema. Dividir o título? Remarcar? Era fim de ano. Eu lembro que era quase acabando o ano. Estava todo mundo querendo sair de férias. Por que mudou? Por que esse primeiro valor e princípio de vamos atender primeiro as pessoas muda assim, quebra tão drasticamente e tão rapidamente? Aí eu fiquei perguntando para mim mesmo, né? Por que essa coisa de mudar a opinião, principalmente quando a gente, no discurso, é a favor das pessoas, mas na prática não? Eu acho que a primeira coisa que faz a gente quebrar o nosso conjunto de valores é essa questão dos nossos interesses. E os meus interesses estão sempre maiores, ou são sempre maiores, do que o da coletividade, ou daquele que precisa, ou daquele que passa necessidade, ou daquele que está precisando de mim. Qual era o interesse? Vamos jogar bola. O meu interesse, eu fui lá porque eu torço pro Vasco. E, infelizmente, infelizmente aconteceu. Mas assim, põe o alambrado no lugar e vamos continuar, porque eu vim aqui para torcer pelo Vasco. Meu interesse ali é um só, é ver o Vasco campeão. E é legítimo. Então, quando o meu interesse é colocado sempre na frente de qualquer coisa, há uma quebra de valores. E aí quando essa realidade se impõe, o meu interesse tem que ser primeiro. Então, a realidade quando se impõe, os meus valores vão sendo quebrados por causa do meu egoísmo e da minha fome. Quando a gente tem muita fome e existe comida limitada, ganha quem chega primeiro e come e pega as coisas primeiro. Quem não consegue, não consegue. Azar deles. Gente, azar deles. Eles que ficaram no campo. Não tem o que fazer. E é engraçado que os meus interesses únicos batem com os interesses únicos do meu vizinho. Então, no começo eu fico assim, falo ou não falo. Mas aí quando um tem a curiosidade de dizer, gente, vamos tocar isso aí, deixa aí, deixa que os médicos resolvem, esse pessoal resolve. Aí o outro, Aí é um coletivo de gente solitária, egoísta, que se unem só pelos próprios interesses. E aí começa a torcida. Vamos ter jogo. Não importa o que vai acontecer.
Não importa quais são os valores. O que importa é o jogo. O que importa é que no final dos 90 minutos a gente erga a taça de campeão. Cuidado, né, gente? Vamos ter cuidado com as nossas fomes. Quem é aquele pessoal lá? É outra coisa também interessante. Quem é que se machucou? Porque no vídeo, se você pesquisar no YouTube, você vai ver crianças no chão chorando desesperadamente, com o bracinho quebrado, filhos procurando os pais, porque na confusão o pai foi para lá e ele ficou para cá. Cadê meu pai? Aquele desespero. Quem são eles? É meu filho? Não. Eu conheço alguém? Não. Então, também... Porque o quem são também quebra o nosso conjunto de valores. Quem é? Quem foi? Conhece? Não, não conheço. Ah, então tá bom. Quem morreu? Morreu fulano ali. Ah, conhece? Não, não conheço. Ah, chato, né? É isso. Eu lembro também de um filme, A Praia. Eu assisti esse filme umas 3 vezes, 4, sei lá. O filme é assim, ó que interessante, ó a lógica do filme. O filme é assim, ó. Existe uma praia paradisíaca e um grupo de pessoas que queria montar uma sociedade paralela, perfeita, num lugar paradisíaco, perfeito e inóspito, difícil acesso. E aí eles criaram essa comunidade. O filme é com Leonardo DiCaprio. Aí tá tudo bem, tudo legal, todo mundo feliz, sol, praia, tal, o pessoal divide a comida, é uma beleza, é quase o céu, o paraíso mesmo. Só que acontece um probleminha. Que probleminha que é? Um rapaz lá foi nadar, sei lá, e tomou uma mordida na perna e arrancou a perna dele. E aí naquela comunidade ninguém sabia como resolver o problema. E esse cara começou à noite, como todo mundo morava assim no mesmo lugar, dormia todo mundo junto, esse cara começou a gritar demais à noite, demais de dia. E aí você percebe que a rotina lá do lugar paradisíaco começou a ficar triste, não era mais aquele lugar legal, alegre. Porque aquele rapaz começou a incomodar com a realidade que foi imposta para ele, né? A realidade se impôs. Qual é a realidade? Tubarão comeu minha perna. E aí ele começa a se desesperar, muita dor, muita dor. E aí a semana vai passando e o pessoal, todo mundo triste, cabisbaixo, até que eles tomam uma decisão. Qual decisão é essa? A decisão de pegar esse rapaz e colocar ele fora da praia, ou ele em outro lugar, distante, para ele morrer longe, afinal de contas está atrapalhando. E eles fazem isso, jogam o rapaz lá longe e aí a vida volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Então, houve uma quebra de valores, porque ali era todo mundo bom, bonito, todo mundo se amava, mas quando a realidade se impôs, aí eles não tiveram força. Por quê? Não era com eles, né? E eu tenho o meu interesse. Qual é o meu interesse? É de viver em paz. Eu não quero viver aqui com um cara gritando a noite inteira, porque é azar dele, infelizmente. Eu gosto dele, mas infelizmente foi com ele. Quem é ele? É meu amigo? Nem sou muito conhecido dele, conheci ele aqui, mas tudo bem. Então, tira esse rapaz daqui. Essa é a mentalidade. E aí eu percebi que na história de Jairo acontece um pouco isso, principalmente quando a gente vê a fala. Olha que interessante a fala de uma das pessoas que trabalhavam com Jairo, que estavam ali no 49, enquanto Jesus ainda estava falando. Olha que interessante, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e disse assim: cara, sua filha morreu, não incomoda mais, você está incomodando. Quando alguém fala assim, você está incomodando o mestre, é porque já está incomodando ele. E se a gente voltar um pouco atrás, você vai perceber que Jairo já vem implorando Jesus desde lá de trás, porque lá atrás, até Jesus ir para cá, até essa fala dele aqui, Jesus está sendo comprimido por uma multidão e cura uma mulher. E aí depois disso é que Jesus fala assim, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E aí a realidade de Jesus,
A realidade que se impõe em Jesus é essa. Tem um homem que supostamente está incomodando, está perturbando. E aí Jesus resolve se impor com seu conjunto de valores. Jesus diz assim: rapaz, tu tá sofrendo, não tá? Tô. Eu vou na tua casa. E olha o que Jesus faz. Jesus ouviu isso e disse para ele assim: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. E eles foram. Quando chegou à casa de Jairo, Jesus não deixou ninguém entrar com ele. Só Pedro, Tiago e João. E o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou a menina pela mão e disse: menina, levante-se. O que a gente aprende com Jesus aqui? Jesus vai até o fim com o que ele acredita e os seus valores. Jesus não se deixa levar pela mente do povo, a mente do mundo. Eu gosto dessa expressão, a mente do mundo. Essa corrupção de mente que o mundo nos impõe. Essa é uma mente, nos influencia, faz a gente quebrar os nossos valores. O discurso de Jesus é um discurso muito difícil, é um discurso muito radical, porque a natureza de Jesus é ser radical. Jesus diz assim: perdoa, dá outra face. Jesus diz assim: não retribua mal por mal. O discurso de Jesus é o da não violência. O discurso de Jesus é o de caminhar mais uma milha com o inimigo. Imagina com o amigo. O discurso de Jesus é um discurso de empatia, de querer, de se preocupar de verdade, sem fingir com o outro. Esse é o discurso de Jesus. Esse é o nosso discurso. Nós, cristãos, nós temos esse conjunto de valores. Quando a gente aceita Jesus como Salvador e passa a se submeter à sua vontade, esse é o conjunto de valores que a gente tem. É isso que a Bíblia ensina. É isso que eu li em Romanos aqui. Romanos vai dizer exatamente o que Jesus ensinou. O amor deve ser sincero, você tem que odiar o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros, prefira dar honra aos outros mais do que a si, abençoa, não amaldiçoa, tenha a mesma atitude uns para com os outros, considere quem é mais está num grau abaixo de você na sociedade. Não seja sábio aos seus próprios, não retribua mal por mal, chora com quem chora, alegre-se com quem se alegra. Esse é o nosso conjunto de valores. Se a gente tivesse que ter um conjunto de valores para a vida, Romanos 12, de 9 a 21. Por que esses valores são quebrados? Por isso que eu falei. Porque às vezes o reino de Deus, e esse reino que Deus tenta estabelecer, tenta não, Jesus estabeleceu esse reino. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. O reino de Deus não é daqui. Mas ele está sendo implantado aqui. Ele foi implantado aqui. Para a mente do mundo é o reino do impossível. É o reino do absurdo. Não é possível um reino desse. Não é possível tratar sem vingança. Não é possível tratar no mundo real. O mundo real não consegue manter esses valores de Jesus, desse reino do absurdo. É um absurdo. Por isso é que Jesus nos encoraja a ter coragem. No meio de tudo isso, da realidade que se impõe sobre você, que é essa realidade que você pode estar vivendo de desemprego, de ser caluniado, de ser traído, de ser atropelado por situações que você nem imaginou, de ser esquecido por pessoas que um dia você já ajudou e amou. Você tem uma realidade que se impõe sobre você. Às vezes você foi abandonado, está sozinho com os filhos. Você foi preterido no seu emprego por alguém que nem tinha 1/3 da sua qualificação. Você precisa ter coragem, porque esse é o reino dos céus. Esse é o reino que está estabelecido. E isso não... E posso dizer para você, isso a experiência de vida não traz.
Então, por exemplo, se você foi traído, não existe experiência para lidar com traição. O que existe é o reino do absurdo, que é o reino de Deus. É esse reino de amor, é esse reino que dá esperança para você refazer a tua vida. É coragem, experiência, não adianta nada. Porque essa coragem que Jesus te dá, desse reino de Deus, que é o reino do absurdo, ultrapassa a experiência. Leva você além da experiência. Por isso que muita gente experiente não consegue lidar com dificuldade com a realidade da vida. E nem com esse tranco que é viver a realidade imposta. Que Deus possa tirar você dessa ilusão de que as coisas são assim mesmo e acabou. A ilusão de que a gente só tira o cara da praia e põe para lá. Tira os meninos do campo e volta a jogar. Não é assim que Jesus ensinou. Hoje, na data de hoje, morreram mais de 400 pessoas. E a pergunta que eu ouço toda hora é: vai morrer de Covid? Mas você pensa, são 200 milhões de habitantes, 400 pessoas. Tira elas aqui e vamos continuar vivendo. Não sei se é isso que Jesus queria para nós. Eu acho não, eu tenho certeza de que nós como cristãos estamos perdendo o nosso conjunto de valores. E eu me ponho e eu me questiono também. Até quando nós vamos quebrar os nossos valores? Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua vida. Te dê a consciência desse reino do absurdo. Desse reino do impossível, que é possível para aquele que crê. Tire a ilusão de que limpar vai resolver o problema. Não vai. Não se iluda. Esse mundo só traz resignação e desespero. Esse mundo só traz uma identidade que é dele. Nós temos outra identidade. Quanto mais a gente quebra os nossos valores, mais com a cara do mundo nós estamos. Mais com cara de diabo a gente fica. E o mundo gosta dessa ilusão, dessa anestesia. Nós não. Nós encaramos a realidade como a realidade é. Queria orar e queria pedir para Deus abençoar a nossa casa.